Olá pessoal, hoje nós vamos ver sistemas trifásicos, segunda parte da nossa matéria, e nessa parte nós vamos ver as cargas trifásicas, conexões em estrela e em delta, e nós vamos ver a equivalência entre essas conexões. Então vamos lá. Bem pessoal, então voltando ao nosso mapa, vamos estudar agora as cargas trifásicas e suas conexões trifásicas. Nós já vimos as tensões de linha dos geradores trifásicos, tensões de fase do gerador, tensões de linha, que é da linha. Então as tensões de linha continuam. Agora a gente vai, a partir das tensões de linha, estudar as cargas trifásicas. Então, independente de como seja o gerador, a gente vai partir da tensão de linha disponível, porque muitas vezes nós não conhecemos a conexão do gerador, mas a gente consegue identificar as tensões da linha. A gente pode fazer suposições, se o gerador estiver ligado em estrela ou em delta, mas não vai passar muitas vezes não vai passar de uma suposição. Então, a partir do que a gente tem, que é a tensão de linha, a gente vai conectar uma carga trifásica e vai calcular qual a corrente na fase da carga e na própria linha, até para conseguir dimensionar a instalação elétrica. E também nós vamos ver que uma mesma carga ela tem seu equivalente num sistema ou no outro. Então, independente se a carga efetivamente estiver em delta ou em y, a gente pode calcular seu equivalente se a gente quiser fazer uma análise mais simplificada. A conexão y ela tem algumas vantagens para análise e ela costuma ser preferida, mas a conexão delta também tem as suas peculiaridades. E com isso a gente fecha a parte de sistemas trifásicos equilibrados. E já vamos estudar também a potência nos sistemas trifásicos equilibrados, que é outro item muito importante. O método dos 2 watímetros seria um método de laboratório, mais prático. Mas a parte teórica, ela está aqui dentro. E esse método dos 2 watímetros é um método para medir potência em uma linha, qual potência que está passando por aquela linha, né? Utilizando 2 equipamentos de medição de potência, né? Bom, então vamos lá. Então, aqui nós voltamos na visão geral, agora com enfoque na carga, a partir então de tensões de linha. Tá? Essa aqui é a linha, porque, como eu disse, a gente pode saber qual é a conexão da fonte, mas pode ser que a gente não saiba. Então, a gente vai calcular as tensões da fonte em função das tensões de linha e usar as tensões necessárias para calcular as correntes que vão circular pela linha, justamente para a gente saber qual condutor que a gente tem que usar. Então, nossa carga pode ser uma carga estrela com 4 fios, então tem esse condutor de neutro.
Pode ser estrela 3 fios, ou pode ser delta de 3 fios. Tá? E aqui a gente tem as combinações possíveis. Mas, como eu disse anteriormente, para qualquer combinação que a gente tiver, a gente pode calcular o equivalente y da carga e da fonte e sempre reduzir nossa análise a uma análise estrela-estrela, por exemplo. Então, isso pode facilitar um pouco a nossa compreensão. Aqui nós vimos que um sistema estrela é uma fonte, né, em estrela trifásica. Ela tem tensões de fase e tensões de linha. E que, a partir das tensões de fase ou de linha, a gente consegue determinar as tensões na linha ou na fase. Aqui temos um quadro, né, mostrando, se você quer calcular a tensão de linha a partir da tensão de fase e uma sequência positiva, multiplica a tensão de fase por raiz de 3 com ângulo 30. Se você quer calcular a tensão de fase da fonte a partir de uma tensão de linha, que é o que a gente vai fazer muito, a gente divide por raiz de 3 e subtrai 30 do ângulo na sequência positiva. Na sequência negativa, a gente adiciona 30 graus, que a gente pode visualizar aqui nesses diagramas. Se a gente tiver disponível uma tensão de linha e quer encontrar uma tensão de fase na sequência positiva, a gente faz o caminho inverso que está indicado aqui, né? Divide por raiz de 3 e subtrai 30 graus e a gente acha a tensão da fase da fonte. Isso na sequência positiva. Já na sequência negativa, a partir de uma tensão de linha, você divide pelo mesmo valor raiz de 3 e soma 30 graus, como está indicado aqui, ó, para você obter a tensão de fase da fonte que deu origem àquela tensão de linha. Uma coisa importante a se lembrar aqui é que a corrente de linha e a corrente de fase são iguais. A corrente que passa pela linha também passa pela fase do circuito estrela. Então a gente tem uma característica do circuito estrela aqui. Tensões de linha são iguais às tensões de fase. Já no circuito delta, a gente tem um comportamento semelhante em relação à transformação de corrente de linha e corrente de fase, parecido com o que a gente teve no circuito estrela. As tensões de fase no circuito delta não são exatamente, as correntes de fase do circuito delta não são exatamente as correntes de linha, tá? Na verdade, a gente tem um nó aqui, então corrente que entra menos a corrente que sai é igual a corrente que sai. Então a gente tem essas equações aqui que fazem com que a gente tenha, em função de uma corrente de fase, a gente calcule a corrente de linha, tá? Então, se a gente tem 3 correntes de fase simétricas
equilibrados, valores iguais e separados por 120 graus, a gente obtém três correntes de, vou aproximar um pouquinho, três correntes de linha, também separadas por 120 graus, mas a gente tem agora, na sequência positiva, uma multiplicação por raiz de 3, igual que a gente viu anteriormente, só que ao invés de somar 30 graus, a gente subtrai 30 graus. E aí a gente obtém a corrente de linha em função da corrente de fase. E aqui também tem um quadrinho. Então, se você está trabalhando com sequência positiva e você quer obter a corrente de linha em função da corrente fase, multiplica por raiz de 3 e subtrai 30 graus do valor da corrente fase mais próxima. E caso você tenha a corrente de linha e queira saber qual é a corrente fase, divide por raiz de 3 e adiciona 30 graus. Sequência negativa, a gente tem comportamento semelhante, só que com sinais trocados. Agora, finalmente, nós vamos ver a carga trifásica, começando pela carga estrela com ponto central disponível. É uma carga que disponibiliza 4 fios de conexão, sendo esse fio aqui, ó, a gente vai chamar de neutro, tá? Então nós temos 3 fases da carga. Deixa eu aproximar aqui mais um pouquinho. Fase A, fase B e fase C. Temos as tensões sobre essas fases. Então, tensão do ponto A em relação ao ponto O, tensão do ponto B em relação ao ponto O e tensão do ponto C em relação ao ponto O. Então, teríamos essas 3 tensões aqui, ó. V em BO e VCO, tá? Mais e menos, mais e menos. Então, essa aqui é a referência. Se a tensão efetivamente estiver de acordo com a referência, é positiva. Se a tensão estiver ao contrário da referência, aparece no gráfico negativo. Então, nós vemos aqui também as correntes de linha são exatamente iguais, são as mesmas correntes das fases. Então, se a gente consegue fazer uma medição na linha, a gente sabe que essa corrente que a gente mediu na linha é a corrente que vai passar pela fase. Então, essa é a facilidade do circuito estrela na hora da análise, tá? E em função da tensão de fase, de linha, agora a gente tem que calcular a tensão da fase. Então, a gente tem que saber como calcular essa tensão. A gente precisa dessa tensão porque só a partir da tensão da fase a gente consegue calcular a corrente da fase. Porque corrente vai ser igual a tensão sobre a impedância. Porém, antes de calcular essa tensão, vamos ver aqui, ó, algumas características dessa carga 4 fios.
Essa carga tem então 3 fases. Fase A, né, ZA, ZB e ZC. As impedâncias A, B e C. Aqui, uma coisa importante. Essas impedâncias, se forem iguais, a gente fala que é um circuito equilibrado. E se diferentes, vou anotar aqui, ó. Se diferentes, é um circuito desequilibrado. Tá? Desequilibrado. Isso não é incomum de acontecer, ainda mais em instalações residenciais. Por exemplo, uma fase A pode ser toda a instalação que vai para os quartos de uma casa. A fase B pode ser a instalação que vai para a cozinha. E a fase C, uma instalação que vai para a parte externa da casa, por exemplo. Então, são impedâncias diferentes. Tá? Seria um circuito desequilibrado. Tensões de fase, como já disse, VAO, VBO e VCO. Corrente de fase A, B e C. Aqui a gente tem a corrente de neutro. Então, corrente de neutro é essa corrente que volta pelo neutro. Tá? Se a gente pensar nesse circuito como sendo um sistema de 3 correntes entrando e uma corrente saindo, as correntes ION, vou colocar aqui, ó, é do ponto O para o ponto N. 3 correntes que entram tem que ser iguais à corrente que sai. E se o circuito estiver equilibrado, a gente vai observar uma corrente nula. A corrente que entra na fase A, ela vai ser distribuída pela fase B e C sem passar pelo neutro. Se o circuito estiver desequilibrado, essa corrente de neutro vai ser diferente de zero, o que é o que ocorre em instalações residenciais, como eu já disse. Tá? A casa inteira pode ser considerada como uma carga estrela. E aqui a gente tem uma coisa interessante que a gente vai ver. Se a corrente de neutro for igual a zero, porque está equilibrado, o condutor de neutro fica opcional, ele pode ser retirado e vira um sistema estrela de 3 fios, que é o que a gente vai ver mais para frente. Tá? Então, a gente observa uma equivalência entre o sistema de 4 fios e de 3 fios equilibrado. Eles são exatamente iguais. Tá? Aqui a gente vai ver agora essa tensão do ponto comum, VON. Por que N? N é o neutro do sistema, é o ponto central da nossa fonte. E lá que a gente considera o nosso zero do cálculo, nosso zero matemático. Tá? Aquele ponto é o nosso ponto de referência. Todas as tensões que a gente calcular vão ser calculadas considerando aquele ponto igual a zero. E muitas tensões vão ser calculadas em relação àquele ponto. A tensão do ponto O em relação ao neutro, ela vai ser considerada
igual a 0. Por quê? O ponto O vai estar conectado diretamente ao ponto N. Tá? Então, a gente tem ponto O aqui e o ponto N, que é a nossa referência. E aqui a gente tem uma corrente do O para N. Então, nesse diagrama aqui, se ponto neutro é 0 volts, ponto O também é 0 volts. Se a gente considerar que o condutor de neutro tem uma pequena impedância, ou se a gente considerar que essa corrente de neutro é muito grande, pode ocorrer um aumento de tensão do ponto O em relação ao ponto N. Mas esse valor ele é de baixa magnitude. Então, para a maioria dos cálculos, exceto se for considerado ou se for necessário, a tensão do ponto O vai ser considerada igual a aproximadamente igual a 0. Tá? Então, nós vamos ter isso em mente para a gente poder calcular agora as tensões de fase. Aqui já no próximo slide, vamos determinar, né, as tensões de linha conhecidas. A gente consegue medir. Basta pegar um multímetro e medir as tensões de linha. Então, tensão de A para B, por exemplo. E uma vez determinada a sequência, se a gente medir as tensões, colocar num osciloscópio, a gente observar qual tensão vem primeiro, a gente consegue determinar. Então, é possível que a gente determine as tensões de linha. As correntes de linha também têm equipamentos para medir as correntes de linha, são os amperímetros, ou alicates amperímetros, que fazem a medição através do campo magnético gerado pela circulação de corrente. Então, se a gente sabe as tensões de linha e sabe as correntes de linha, a gente consegue determinar as correntes na fase. E como que a gente vai determinar agora as tensões nas fases? Aqui que é importante. Como determinar as tensões nas fases? Então, temos aqui, ó, tensões VAO, VBO e VCO. O que é VAO? É tensão do ponto A em relação ao ponto O, ou seja, VA menos VO, que pode ser também a tensão do ponto A em relação ao ponto N, menos a tensão do ponto O em relação ao ponto N. Então, a gente já sabe que a tensão VON, ela vai ser aproximadamente 0. Então, nesse caso, que o ponto O está conectado ao ponto N, a tensão VAO vai ser igual à tensão VAN, que é a tensão da nossa fonte. A tensão VBO vai ser igual à tensão VBN, e a tensão VCO vai ser igual à tensão VCN. Então, nós já sabemos que a gente consegue determinar as tensões
da fonte a partir das tensões de linha. Então, a gente consegue identificar as tensões das fases na carga. Então, para obter as tensões de fase da fonte estrela, a gente utiliza aquelas relações que a gente já viu. Aqui, ó. A partir de uma tensão de linha, obtém a tensão de fase na sequência positiva e na sequência negativa. E a gente determina essa tensão independente da gente conhecer efetivamente se a nossa carga está ligada em estrela ou em delta. Eu digo, carga não, a gente obtém as tensões da fonte, tensões de fase estrela, mesmo que a fonte efetivamente não esteja ligada em estrela. É indiferente para a gente. Aquele ponto N, que é considerado igual a zero, para cálculo das correntes e potências, ele pode ser um ponto virtual, um ponto matemático. Então a gente supõe que a fonte esteja conectada em estrela e que existe um ponto N e que a gente consegue determinar as tensões de fase da fonte. Tá? Então, uma vez determinadas essas tensões matemáticas, né, não necessariamente são tensões reais, a gente consegue calcular as tensões de fase da carga, tá? Porque tensão de fase da carga vai ser igual a tensão de fase da fonte. Então, se a gente tem aqui, ó, normalmente é dado somente uma tensão de linha, ela vai ser, essa tensão dada, ela vai ser nossa referência de fase, também de ângulo. Então, foi dada a tensão VAB, que é 220 volts. E a gente sabe que é uma sequência positiva. Então, a partir daqui, a gente determina a tensão VAN, que é a tensão de fase da fonte, usando essa equação aqui, que vai dar 127 com ângulo menos 30. Então, olha só, a partir de uma tensão de linha, a gente determina a primeira tensão de fase da fonte. A partir dessa primeira tensão de fase, considerando 120 graus negativos para a fase B e outros 120 graus para a fase C, a gente determina as três tensões nas fases da fonte, que vão ser iguais às tensões nas fases da carga. Então, VAO, VBO e VCO. E se a gente conhecer a impedância, a gente determina a corrente, ou o contrário. Se a gente conhecer a corrente, a gente determina a impedância. Que é o que a gente pode observar aqui, ó, nesse próximo slide. Sempre que a gente falar então em corrente de fase, a gente vai falar na tensão de fase dividido pela impedância da fase. Então, uma vez que a gente conheça
a tensão na fase da carga, então na fase da carga, a gente divide pela impedância da fase, a gente acha a corrente de fase. Então a corrente da fase A, tensão da fase A sobre impedância A, que é igual a tensão VAN sobre fase A. Corrente de B e corrente da fase B, corrente da fase C são iguais. E aqui, né, é o diagrama das tensões que está repetido. Então, a partir daquela primeira tensão, 220 ângulo zero, sequência positiva, a gente determinou as três tensões e com as impedâncias a gente determinou as três correntes. Vamos ver aqui, ó. Aqui, ó, as três correntes. Então, ó, determinando as três correntes, a gente consegue determinar também a quarta, né? A corrente do neutro. Então, exemplo aqui, ó, para um circuito equilibrado. Três impedâncias iguais, 10 ângulo 36,9 positivo. Isso aqui significa um circuito indutivo, tá? A gente vai ter uma corrente atrasada em relação à tensão. Então, para aquelas três tensões de fase que a gente calculou, dividindo as três tensões pelas impedâncias iguais, então a primeira tensão, 127 ângulo menos 30, sobre 10, 12,7. O ângulo de menos 30 com o ângulo 36 da impedância, dividindo, a gente vai ter menos 30 menos 36, que dá menos 66,9. Tá? Então, essa primeira corrente da fase A aqui, ó, nesse diagrama, essa corrente, vamos colocar aqui, ó, a corrente estaria aqui. Vou pegar uma cor. Aqui, ó, falamos em 66 graus, né? 66 está aqui, ó, mais ou menos aqui, ó. Opa, acho que eu fiz duas. Aqui. Então tá nessa direção aqui, ó. Tá? Um pouquinho menor, né? Vamos fazer menor um pouquinho. Essa primeira corrente aqui seria a nossa corrente IA. Tá com aqui, ó, 12,7 com ângulo menos 66,9. E nosso VAN aqui é o nosso 127 com ângulo menos 30. Então, o ângulo relativo da tensão em relação à corrente agora, que é esse ângulo φVI da fase A, então a gente tem aqui, ó, o ângulo relativo da tensão em relação à corrente. É esse ângulo aqui, ó, φVI A. É o menos 30
menos menos 66, que dá mais 36. FIVEA aqui, ó, igual a mais 36,9. Corrente B e corrente C é a mesma coisa, tá? Aqui na corrente B, a gente tem um deslocamento de fase, né? Que a corrente B vai ter um ângulo de 186 graus. Opa! 186 negativo, né? 186 negativo está aqui, ó, nesse quadrante. Tá? 186 que está mais ou menos aqui, ó. Tá? Bom, só que 186 ultrapassa o limite de representação de 180. Então, sempre que ultrapassar o limite de 180, então 180 negativo, menos 186 ultrapassou. A gente utiliza o complemento. Então, qual é o complemento desse ângulo 186 negativo? 173 positivo. Tá? Então, esse ângulo aqui, ó, que é a corrente IB. Esse ângulo aqui, ó, vai ser menos 186,9 ou mais 173,1. Então a gente opta sempre por utilizar a representação menor do que 180. E a gente vê que o ângulo relativo da tensão B em relação à corrente B também é de 36,9. Então esse ângulo aqui, ó, FIVI B, também continua 36,9 positivo. Tá? Porque é um sistema equilibrado. O que acontece em uma fase vai acontecer nas outras fases. Tá? Fase C também, mesma coisa. A gente vai ter essa corrente nessa direção aqui, ó. Então a gente tem aqui, ó. Tá? E fase B, corrente na fase C, né? Então, 3 tensões, 3 correntes, com ângulos relativos iguais. É um circuito equilibrado. Bom, se a gente fizer a conta da corrente de neutro, a gente observa que 3 correntes iguais, separadas por ângulos iguais de 120 graus, somadas no plano complexo, resultam numa corrente igual a zero. É aquele negócio, né? 3 correntes, uma para cá, outra para cá e outra para cá. Então a gente tem uma corrente, uma corrente, uma corrente, chega no mesmo lugar. Tá? Então a corrente é igual a zero. A gente poderia muito bem descartar esse condutor neutro, economizando dinheiro na instalação. E uma coisa importante é a gente saber a corrente de linha, porque a gente tem que saber qual corrente de linha está circulando para saber se o condutor está bem dimensionado. Aí fica fácil, porque no sistema estrela a corrente de linha é igual a corrente de fase. Então essas correntes todas aqui que a gente já calculou já são iguais às correntes de linha. E finalmente
nós temos o cálculo de potência. O cálculo de potência é outra coisa muito importante. A potência na fase, a gente já viu, ela tem essa fórmula aqui, ó, tensão de fase vezes corrente de fase vezes o cosseno do ângulo relativo entre tensão e corrente naquela fase. Então, na fase A, qual que é a tensão de fase? É a tensão VAN. Aqui, gente, é só o módulo, tá? Não tem fasor nenhum. Qual é a corrente da fase? É a corrente A. E o ângulo relativo tensão-corrente é o ângulo φ/VIA. Nós já vimos que a tensão da fase A, o módulo dela é 127. A corrente deu 12,7, né? Porque é a impedância de 10. E o ângulo relativo entre tensão e corrente, 36,9. Isso dá uma potência na fase A de aproximadamente 1.300 watts. Na fase B é a mesma coisa, olha só. Tensão é igual, a corrente foi igual, o deslocamento entre tensão e corrente foi igual e a potência foi igual. Fase C é a mesma coisa. A potência total desse sistema, dessa carga trifásica, é a soma das três potências. Então, 1.300 vezes 3, aproximadamente 3.900, né? Tira 10 aqui de cada um, 3.870 watts. Tá? Aqui a gente tem uma maneira interessante também de calcular a potência em circuitos equilibrados. Ó, a potência total é 3 vezes a potência de uma fase, tá? Então a gente só precisa calcular a potência de uma fase. Por isso que é importante estar equilibrado, porque se estiver desequilibrado, as potências fase B e fase C são diferentes. Aí tem que calcular uma por uma mesmo. Então, 3 vezes tensão de fase, corrente de fase, cosseno do ângulo entre tensão e corrente. A gente viu que tensão de fase é módulo, né? O módulo da tensão de fase é o valor da tensão de linha sobre raiz de 3. E no circuito estrela, a corrente de linha é igual a corrente de fase. E aqui a gente mantém o ângulo relativo entre tensão e corrente lá na fase, tá? Então a gente chega nessa equação aqui, ó, que a gente vai utilizar muitas vezes em circuitos equilibrados. Qualquer equipamento trifásico, motor trifásico, algum equipamento de maior potência, ele vai ser equilibrado. Então a gente vai usar essa equação muitas vezes quando a gente tiver se deparar com um equipamento trifásico. Tá? Então a gente tem aqui, ó, 3 sobre raiz de 3, fica a raiz de 3 em cima, vai ser raiz de 3 vezes tensão de linha, módulo, né? No caso é 220, vezes a corrente de linha, que é 12,7, vezes o cosseno do ângulo entre tensão e corrente na fase, que manteve, né? Isso dá o mesmo valor. Aqui, gente, tem que tomar cuidado, porque a gente está usando um VL, que é 220 com ângulo 0.
um IL aqui, ó, que é igual a tensão, que é igual a corrente fase de 12,7 com ângulo, a gente calculou aqui, ó, aqui, ó, menos 66,9, a corrente da fase A aqui, ó, tá? Então isso pode induzir a erros. Aqui, ó, 66, aqui, ó, menos 66,9. Pode induzir a erros no sentido da gente achar que o ângulo relativo entre tensão e corrente é 0 menos esse ângulo aqui, tá? Aqui, ó, vou até colocar aqui, ó, φ da tensão de linha com a corrente de linha dá aqui, ó, 66,9. Isso aqui, ó, se a gente colocar 66,9 aqui, que é o que a gente pode ser induzido, né? Ah, estou usando tensão de linha, corrente de linha, vou pegar os ângulos da tensão da linha, da corrente de linha e vou obter esse ângulo relativo. A gente vai fazer uma conta errada, tá bom? Então, esse ângulo, apesar da gente estar usando grandezas de linha para tensão e corrente, a gente tem que usar ângulo relativo tensão e corrente dentro da fase, tá? Então, por mais que essa equação ela seja venha para simplificar, a gente ainda tem que determinar a tensão na fase, a corrente na fase e o ângulo entre as duas, que é 36,9 graus, para dar o valor correto, né, que é a soma das três fases. Então, 3.870 watts. Agora nós vamos ver um circuito estrela também, continuar nesse circuito estrela, só que agora com um circuito desequilibrado, não equilibrado. Então, três impedâncias de valores diferentes. Impedância A 10 com ângulo 36. Aqui nesse exemplo eu mantive os ângulos para facilitar, né? Mudei só os módulos. Então, 10 com ângulo 36, 8 com ângulo 36 e 5 com ângulo 36. É um circuito não equilibrado. Mesmo que os ângulos estejam iguais, os módulos estão diferentes. Então, na hora de somar as correntes, a gente vai ver que elas não se cancelam, tá? Então, a gente observa aqui que a primeira corrente IA ela é igual ao cálculo anterior, 127 sobre 10, 12,7. E o ângulo relativo também, tá? Aí, corrente B já é um pouquinho maior, tem o mesmo ângulo de deslocamento e aqui, ó, esse aqui estava perdido aqui, gente. Deixa eu arredar para o lugar. Aqui. Peraí. Pronto. Aqui. Voltei. Nós vemos aqui, ó. Aqui. Mesmo ângulo, tá? Só módulo maior
ângulo relativo continua igual. Aqui é aquela mesma representação no segundo quadrante, quando o valor ultrapassou 180 graus. E a corrente C também, que foi o maior valor aqui, 25,4 amperes. Então, quando a gente vai somar essas correntes agora, para descobrir qual é a corrente de neutro, a gente descobre que está circulando uma corrente pelo neutro. Então, a corrente IA, ela tem um valor 12,7. A corrente IB, ela tem um valor um pouquinho maior, e a corrente IC teria um valor um pouquinho maior. Então, ó, isso aqui, o que sobra aqui, ó, é diferente de zero, que é esse caso aqui, ó. Tá? Então, não dá para tirar o neutro agora. É um cenário típico de uma instalação residencial. Tá? A gente precisa do neutro para a gente poder deixar aquela corrente circular. Tá? Por exemplo, num circuito residencial que você ligou só as luzes do quarto, vai circular a corrente só pela fase A e pelo neutro. Tá? Aquela corrente que está circulando lá, ela não vai compensar com as outras, corrente B e C, que seriam nulas. Então, a gente precisa de um condutor de neutro. Agora, a potência. Aqui, agora não tem fórmula específica para esse circuito desequilibrado. A fórmula é a potência na fase. Então, potência na fase A, potência na fase B e potência na fase C. Tensão de fase, corrente de fase, cosseno do ângulo relativo entre os dois. Então, a gente vai ter três potências diferentes. O valor da potência total é a soma das três potências, 5.480 watts. Tá? Então, aqui a gente não observa mais, não tem uma equação como a gente teve para aquela equação do circuito equilibrado. Bom, então vamos ver aqui, ó. Agora vamos passar para uma carga trifásica sem o ponto central disponível. Tá? Então agora não tem jeito mais de circular corrente neutro. Então isso aqui não daria certo numa residência. Bom, o que seria então uma carga trifásica sem neutro disponível? A diferença vai ser na equação do somatório das correntes. Obrigatoriamente, agora, a gente vai ter uma corrente de neutro igual a zero. Então, o que isso vai acarretar? Se o circuito estiver equilibrado, a gente viu anteriormente que num circuito equilibrado, as correntes naturalmente se cancelam nesse ponto, né? Não é que se cancelam. Essa corrente A, ela distribui aqui pelas correntes B e C, e não é necessário nenhum escoamento de corrente pelo neutro. Então, não tem nenhuma diferença. O problema ocorre quando o circuito está desequilibrado,
Porque quando o circuito está desequilibrado e seria necessário um quarto condutor para escoar essa corrente e não tem, ocorre uma variação da tensão nesse ponto. Então esse ponto, em vez de ter uma tensão igual a zero, porque estava, né, fortemente conectado ao ponto zero, ao ponto neutro, agora esse ponto pode ter qualquer tensão. Se o circuito estiver desequilibrado, essa tensão vai ser diferente de zero, para compensar justamente essa corrente que não pode circular pelo condutor neutro. Então, ao invés de circular uma corrente de determinado valor pela fase A e pelo neutro, a corrente vai se modificar, vai ser maior ou menor, para compensar com as outras fases. E isso faz com que essa tensão varie. Ó, nós já vimos que a tensão do ponto comum, ponto O, é a tensão VO menos VN. Aqui nós temos uma equação. Vou até dar um zoom maior aqui, ó, falando dessa tensão do ponto O em relação ao ponto neutro, que é a nossa referência. Então, a tensão do ponto O vai ser igual ao produto das tensões em cada fase da fonte. Então, VAN vezes o inverso da impedância, que é a admitância, tá? Então, pegou a tensão da fase A, que seria a tensão de um circuito equilibrado. Seria a tensão VAN vezes a admitância, mais tensão da fase B, se o circuito tivesse equilibrado, que seria a tensão VB, vezes a admitância B, mais tensão da fase C, que seria a tensão VCN, vezes a admitância C. Sobre a soma das admitâncias, a gente obtém um valor para a tensão do ponto O, que vai ter um módulo. Então a gente vai ter aqui, ó, uma tensão VON que tem um módulo e um ângulo. Vou falar aqui, ó, FION, tá? Então a gente obtém um fasor. É uma tensão também alternada, tá, gente? Nós vamos ver o valor que essa tensão pode ter. Vamos caminhar mais um pouquinho, que as tensões de linha e corrente de linha também tem o mesmo conceito. Aquela relação que as correntes de linhas e corrente de fase são iguais no circuito estrela continua valendo no circuito de 3 fios, tá? E aqui a gente tem o valor das tensões nas fases, tá? Que é
Vamos pegar aqui, ó. A tensão do ponto A menos a tensão do ponto O. A tensão do ponto O em relação ao neutro, a gente calcula, tá? Então, sabendo-se, né, a tensão das fontes, VAN, VBN, VCN, menos a tensão VON, que é comum, né, aos três, a gente obtém as tensões em cada fase, que podem ser diferentes do que a gente viu anteriormente, né? Três tensões iguais e defasadas entre si no ângulo de 120 graus, agora a gente tem tensões com módulos diferentes e ângulos diferentes de 120 graus. Lembrei aqui só de uma observação, né, que está marcada aqui, ó. Nessa equação, voltando aqui, ó, se o circuito estiver equilibrado, então as admitâncias A, B e C são iguais, forem iguais, a gente vai ter um cancelamento aqui, ó, admitâncias iguais, 3 admitâncias aqui, a gente vai ter uma tensão VON igual a soma das tensões sobre 3. Só que essa soma das tensões aqui é igual a zero, porque em um sistema equilibrado, né, a gente tem 3 tensões somando, elas formam um triângulo, que a gente chega no mesmo lugar. Então, 3 tensões igual a zero, equilibradas, né? Então, vamos continuar aqui, ó. As correntes de fase, elas têm a mesma metodologia. Sempre é a tensão que tiver na fase sobre a impedância daquela fase. Tá? Então, por isso que é importantíssimo achar a tensão da fase. Vamos ver um exemplo aqui, né? Temos aqui o mesmo valor das impedâncias do circuito estrela 4 fios, é um circuito equilibrado. Então, a gente observa que as admitâncias são iguais, tá? Impedância igual a 10, a admitância é 1 sobre 10, que é 0,1. Se a gente jogar isso aqui na equação, a gente vai observar o valor VON igual a zero. E as tensões VAO, VBO e VCO vão ser exatamente as tensões do circuito estrela 4 fios, que a gente tinha usado anteriormente no circuito 4 fios. As correntes de fase vão ser iguais, a gente vai ter tudo igual, as potências também serão iguais, e a gente observa então que o circuito estrela 3 fios, a carga estrela, né, 3 fios equilibrada, é igual à carga de 4 fios equilibrada. E a gente observa que a carga de 4 fios é sempre uma carga estrela, tá? A gente só consegue 4 fios numa carga que tem ponto comum. O quarto fio é derivado do ponto comum. Então, ponto comum só existe em cargas estrela. E então, quando fala carga 4 fios, pode saber que é estrela. Agora, o que a gente
tem que ficar atento agora é a carga estrela desequilibrada. Então, vamos pegar os mesmos valores que a gente utilizou anteriormente no cálculo das correntes e tensões do circuito estrela 4 fios, agora para o sistema 3 fios. Então, temos admitâncias diferentes e a tensão VON vai ter um valor muito maior do que zero agora. No caso aqui, ó, tá dando 26,9 volts, quase 27, com ângulo 103, tá? Então, vão representar essa impedância aqui. Eu vou só apagar aqui para não ficar muito pesado aqui, ó. Então vamos aproximar aqui, ó. Então 26,9 ângulo 103, tá? Então comparado aqui com as tensões trifásicas, eu vou até apagar isso aqui também. Vamos ver se eu consigo apagar. Pronto. Vamos colocar essa tensão de laranja. Então 26, deixa eu só ver uma coisa aqui, opa. Deixa eu ver se está na escala. Não, não está na escala. Vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ah, tá mais ou menos na escala. Deixa eu ver. Ângulo 103. Tá, então tá para cá com valor igual a 26. Então o valor mais ou menos aqui assim, ó. Não é tão grande, mas é um valor que está aqui. Então a gente tem, vamos calcular, vamos aqui, tirar aqui, ó, que é a nossa tensão VON, tá? Bom, então vamos ver agora os cálculos das tensões nas fases da carga: VAO, VBO e VCO. Então VAO, tensão VB em relação ao ponto O e tensão VC em relação ao ponto O. Então a gente observa aqui, ó, que a tensão VAO vai ter um valor de 147 volts. Por quê? É a tensão VAN, que era 127, ângulo menos 30, né? No caso, menos a tensão VON, tá? Então, se a gente representar aqui, ó, a gente vai ver que a tensão, vou colocar aqui, ó, a tensão VAN tá aqui, a tensão VAO ela estará aqui, ó. Por quê? Essa equação aqui, ó, a gente também pode retirar daqui, ó. Aqui, ó. VAN é igual a VAO mais VON. Então, ó, VON mais VAO, então a gente tem aqui, né, VAO.
chega em VAN. Tensão VBO, mesma coisa. Então vou colocar aqui tensão VBO. Vou colocar de um rosa aqui, né? Tensão VBO. Então a mesma coisa, ó. VON mais VBO é igual a VBN, que corresponde aqui, ó, mais ou menos, né? Tá, a gente observa que está maior, né? 177 com um ângulo menos 140 graus. Então, essa tensão aqui, ó, é tensão VBO. E finalmente a tensão VCO. Ela vai ser menor, né? Você já observa aqui que ela o vazor necessário para chegar em VCN é menor do que VCN. A gente tem aqui, ó. Então, vamos pegar aqui, ó. Aqui a gente tem nossa tensão VCO. Então vocês observam, a gente pode observar que as tensões agora têm módulos diferentes, as tensões das fases da carga. Tem módulos diferentes, essa tensão 147 volts, essa outra tensão 137 e essa outra 100 volts. Tem ângulos também diferentes de defasamento, elas não estão mais defasadas uniformemente, né, a 120 graus cada uma da outra. Então a gente vê o efeito de uma carga desequilibrada. Isso pode ocorrer, gente, num circuito residencial, quando o neutro se parte, porque o circuito já tem impedâncias diferentes, circuito residencial. Se o neutro se partir, ele vai ficar todo desequilibrado e a gente vai ter elevação de tensão em alguma fase e diminuição em outra fase. Essa elevação de tensão, ela pode queimar o equipamento, porque o equipamento foi feito, a fase A. Esse equipamento foi feito para 127 volts e a tensão subiu para 147, significa que está sobrecarregado. E a tensão pode subir mais do que isso. Então, podendo chegar, né, até a tensão máxima que a gente tem aqui, seria a tensão de linha. E a gente queimar o nosso equipamento, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado no circuito desequilibrado. Mas a gente também, ó, vamos continuar. A gente tem aqui, ó, o cálculo das correntes de fase. Então, da tensão VAO, VBO e VCO, das fases A, B e C, e os ângulos relativos entre tensão e corrente de cada fase. Tem que ser calculado, então, para cada ângulo de tensão e cada ângulo de corrente. Tá? São ângulos diferentes. E as potências também, que a gente vai encontrar. Potência na fase A. Tensão da fase A, que é 147 volts, vezes corrente da fase A, vezes cosseno do ângulo entre a tensão da fase e a corrente da fase.
Potência na fase B, mesma coisa. Tensão de fase vezes corrente de fase vezes cosseno do ângulo relativo. Então a gente tem três potências diferentes, apesar que essa potência da fase C ficou bem parecida com a fase B. Mas foi apenas uma coincidência mesmo, tá? Porque tensões muito diferentes, correntes também, e ângulos muito diferentes também. E a potência total é a soma dessas três potências separadas. Então, o circuito estrela desequilibrado, ele não tem muita relevância. A gente não usa um circuito estrela desequilibrado, tá? A gente, quando a gente vai usar a carga desequilibrada, a gente sempre coloca o neutro para manter. Mas isso aqui poderia ser o cálculo para a gente prever a qual tensão chegaria, os valores máximos aqui para aquela configuração, para saber se suportaria no caso do rompimento do neutro. Bom, agora a gente entra na carga delta 3 fios. Na carga delta não existe o ponto comum, ponto O. Então é uma carga que só pode ser a carga de 3 fios. E vai ter também as fases que a gente vai nomear de forma diferente, ZAB, a impedância de A para B, uma impedância direta do ponto B para o C e outra impedância direta do ponto C para o A. Se essas impedâncias, três impedâncias, forem iguais, o circuito está equilibrado. Do contrário, está desequilibrado. E as tensões de fase, vou aproximar um pouquinho aqui. As tensões de fase, elas são as tensões V ponto A em relação ao ponto B. Então, ó, VAB, VB em relação ao ponto C, VBC e VCA. Tá aqui no cantinho, tá? Aqui a gente tem as correntes de fase, fase AB, fase BC e fase CA. Corrente neutra não existe, tá? Tensões de linha, sempre as mesmas, VAB, VBC, VCA, corrente de linha, ILA, ILB e ILC. E o que a gente observa aqui, muito fácil, né? A tensão na fase AB é justamente a tensão da linha AB. Que a linha A está conectada ao ponto A, a linha B está conectada ao ponto B da carga. Então, tensão do ponto A da linha, tensão do ponto B da linha está diretamente conectada na carga AB. Então, tensão de linha, aqui ó, então temos aqui ó. E aqui a gente tem a tensão na fase, são iguais, tá? Então, característica do circuito delta é essa, tensões iguais. No circuito estrela, recordando, o que era igual era a corrente. Corrente de linha era igual a corrente que descia aqui pela fase. Bom, e aquela relação para determinar a corrente de fase continua valendo. Corrente de fase é a tensão na fase sobre a impedância da fase. Nunca vai mudar. Então a gente tem as três correntes de fase aqui, ó. Fase AB,
fase BC e fase CA. E uma vez que a gente tem essas correntes de fase, qual é a corrente de linha? Porque a gente precisa determinar a corrente de linha para a gente poder determinar se aquele condutor está correto. Então a gente usa as leis de Kirchhoff nos nós, tá? Então vamos pegar esse nó aqui, ó, nó A. Deixa eu afastar um pouquinho. Corrente que entra é igual a corrente que sai menos a outra corrente que está entrando. Então, ILA é igual a IAB menos ICA. E a gente faz isso para os 3 nós. Nó B e nó C. Para determinar as 3 correntes de linha. Então a gente vai observar que se o circuito estiver equilibrado, aquela relação que a gente estudou anteriormente para fontes trifásicas em delta vai valer também. Que a gente multiplica o valor por raiz de 3 e subtrai 30 graus no caso de uma sequência positiva. Mas aqui a gente tem o valor, né? Um exemplo. Então, nesse exemplo, a gente parte de uma tensão de linha conhecida, tá? A gente estabelece ela como nossa referência, sabendo que é a sequência positiva. A gente tem aqui, ó, 3 impedâncias iguais. Agora, ao invés de impedâncias de 10, aqui a gente vai usar impedância de 30 e manter o ângulo para ficar fácil de calcular. As tensões de fase para uma sequência positiva, elas são essas tensões aqui, 220 com ângulo 0, que é igual a tensão VAB, e a tensão VBC e VCA também são de mesmo valor na magnitude e separadas 120 graus entre si. Então a gente tem aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, só ficou faltando um diagrama fasorial. Então nós temos as 3 tensões de fase: fase A, fase BC, fase AB, né? Fase BC e fase CA, aqui representadas no diagrama. Bom, pegou a tensão de fase, dividiu pela impedância de fase, obtém a corrente de fase. Então, para essa tensão de fase aqui, ó, vou colocar aqui, ó, uma corrente, tá? Num ângulo menos 36, dá mais ou menos aqui, tá? Seria a corrente da fase AB. Então, corrente da fase AB. O valor então de menos 36 graus e o ângulo relativo, né, da tensão em relação à corrente. Então, se a corrente tem um ângulo menos 36, esse ângulo relativo VVI, aproximar mais, VVI igual a mais
16,9. É o ângulo da tensão em relação à corrente. Então, vamos ter três correntes para a fase A, para a fase B e para a fase C. Tá? Vou representar aqui também no diagrama. Então aqui nós temos as três correntes do circuito delta equilibrado. Tá? Módulos iguais, separados entre si 120 graus. Então, os ângulos relativos também são iguais. E o que importa agora para a gente é obter a corrente de linha para saber o dimensionamento do condutor, da linha. Saber se a linha suporta, né, aquela corrente. Então, duas maneiras. Pela definição de corrente de linha em relação à corrente de fase do delta, ou a gente pode usar aquela relação corrente de linha é igual a raiz de 3 com ângulo menos 30 vezes a corrente de fase do delta para a sequência positiva. Tá? Então, ó, 7,3 vezes raiz de 3 dá 12,7. Menos 36 com menos 30 dá menos 66. E se a gente pegar aqui, ó, esse valor IAB menos ICA, a gente encontra também o mesmo valor. 12,7 com ângulo menos 66,9. Aqui, essas correntes obtidas, eu fiz o circuito delta no exemplo igual, as correntes são iguais, né, ao exemplo do Y, 3 fios equilibrado. Até para já a gente perceber que é possível que um circuito delta seja equivalente a um circuito Y, se as impedâncias forem compensadas. A gente vai ver isso mais para frente. E as potências? Como é que ficam as potências no circuito delta? É sempre a mesma coisa. Potência em cada fase. É a tensão daquela fase vezes a corrente daquela fase vezes o cosseno do ângulo relativo da tensão para a corrente. Então, aqui nós temos as potência da fase AB, que é a tensão da fase AB, então VAB vezes EAB vezes cosseno do ângulo. Então, ó, 220 vezes 7,33 vezes cosseno do ângulo, 1.290 watts. Tá vendo aqui também, ó, essas três potências aqui, ó, também vão ser iguais. Vou até copiar aqui, ó.
igual, as três potências são iguais ao exemplo y 3φ equilibrado, que a gente viu anteriormente. Tá? Então a gente percebe que esse circuito delta, apesar de ter impedâncias diferentes, ele está realizando o mesmo trabalho. E a potência total é a soma dessas três potências, é a potência de 3.870 watts. E aquela relação para circuitos equilibrados, ela também vale aqui, ó. Então, a potência total é 3 vezes a potência de fase, tá? Que é a tensão de fase vezes corrente de fase, vezes cosseno do ângulo. Então, tensão de fase no circuito delta é igual a tensão de fase. A corrente de fase é igual à corrente de linha sobre raiz de 3, tá? Então, a gente tem aqui, ó, corrente de linha sobre raiz de 3. É a nossa corrente de fase do delta, tá? Então a gente obtém a mesma equação, 3VLL sobre raiz de 3, cosseno do ângulo entre tensão e corrente na fase. Então aqui, observar aquele mesmo comentário que eu fiz anteriormente, que tem que tomar cuidado na hora de calcular o valor desse ângulo aqui, ó. Porque a gente está usando tensão de linha vezes corrente de linha. Aí pode induzir a um cálculo usando o ângulo da tensão menos o ângulo da corrente de linha, o que é diferente. Então existe esse ângulo entre tensão e corrente de linha, no nosso caso aqui, ó, tensão de linha, né? Essa tensão de linha aqui, ó, foi de 220 ângulo zero. Tá até aqui, né? Vamos arredar isso aqui um pouquinho para cima. Conseguir. Aqui. Então, essa nossa tensão de linha aqui, ó, é 220 ângulo zero que a gente está usando. Essa nossa corrente de linha é 12,7 com ângulo menos 66. Então, vocês poderiam ser induzidos ao erro aqui, ó, calculando um ângulo entre tensão de linha e corrente de linha de mais 66,9 graus, que estaria errado, tá? Tem que usar o ângulo relativo entre tensão de fase e corrente de fase. Faltou só representar, né, essas correntes de linha aqui no diagrama. Então a gente vai ter aqui, ó, as correntes de linha, corrente da linha A. Vou colocar aqui, ó. Acho que vai ficar muito. Vou colocar aqui um azul. Esse azul aqui, ó.
a primeira corrente de linha. Aqui, ó, fica fácil, né? É sempre 30 graus em relação à corrente da fase. Então, aqui a gente tem um ângulo de menos 36 com 30 graus para cá, a gente vai ter aqui, ó, vamos 36,9, 66, 60, 4. Aí, é um pouquinho maior. E a gente tem aqui corrente da linha A, tá? Então, aquele ângulo que eu tinha falado, né? Poderia, aquela equação da potência, qual ângulo pegar, né? A gente tem que pegar este ângulo aqui, ó, que é o ângulo entre a tensão na fase e a corrente na fase. Esse ângulo maior aqui, ó, que daria 66,9. Aqui, ó, e LA tem esse ângulo aqui, ó. Opa, outra cor. A gente tem um outro ângulo aqui, ó, entre a tensão de linha e a corrente de linha, que é 66 graus. Esse ângulo a gente não pega, a gente pega então o ângulo entre tensão da fase, que é também igual a tensão de linha, né? É a característica do delta, e a corrente da fase. Bom, então, esse aqui, né, que eu estava falando. Agora vamos ver um circuito desequilibrado, que tem as impedâncias nesses valores aqui, ó, 34, 17 e 21,25. Nesse caso, nós vamos observar que as tensões de fase são exatamente as mesmas, tá? Que são as tensões de linha. Vou até copiar aqui o diagrama anterior. Essas tensões vão ser aplicadas sobre as fases, então tensão VAB aplicada à fase AB, tensão VBC sobre a fase BC, tensão VCA sobre a fase CA. Então a gente vai achar outras correntes de fase. Vou aproximar aqui, ó. Tá? Uma corrente de 6,47, outra de 12, outra de 10, tá? Com os ângulos relativos aqui, ó. Então vamos colocar aqui no diagrama. Então vamos colocar a primeira corrente. A primeira corrente vai ter o valor de 6, vai ser um valor pequeno aqui, né? Com ângulo aqui, ó. Então essa primeira corrente é a corrente IAB. Então vou colocar as outras duas. Então estão aqui as correntes das fases BC e CA, e a gente consegue observar aqui que elas não tem, né,
a mesma magnitude. Porém, né, elas se somam, né, e o resultado é igual a zero. Então a gente tem aqui, ó, se a gente fosse visualizar aqui, né, a gente veria uma corrente aqui e minto. As correntes de fase ainda tem que ser somadas para a gente obter as correntes de linha. E as correntes de linha, sim, somadas, vão dar igual a zero. Então, quais são as correntes de linha? As correntes de linha, né? A corrente da linha A é corrente AB menos a corrente CA. Então a gente obtém esses valores aqui, ó. Corrente da linha B e corrente da linha C. Vou representar esse primeiro valor aqui, ó. 14,7 com ângulo menos 74. Então nós temos aqui, ó, 14,7. Esse aqui, ó. 14,7 com ângulo 74. Espera aí. Deixa eu conferir o valor de novo lá que eu já me perdi aqui, ó. 14,7 com ângulo menos 74. Então, vamos lá. 14,7 Então essa aqui é a corrente da linha A. Corrente. Vou colocar aqui, ó. Corrente da linha A. Vocês observam que é muito maior do que aquele fator de raiz de 3, né? Porque justamente essa corrente com o negativo dessa corrente aqui, ó. Tá? Vou representar as outras duas correntes aqui também. Aqui então está representados as três correntes de linha: corrente da linha A, corrente da linha B e corrente da linha C. Nesse caso, como é um sistema 3 fios, são 3 correntes entrando na carga. A soma dessas 3 correntes tem que dar igual a zero. Então, aqui a gente observa visualmente esse comportamento. Essa corrente mais uma corrente da linha B aqui, ó, que seria essa corrente aqui, ó, passando por aqui, menos uma corrente, ó, mais a corrente C, ó, somaria para zero. Óbvio, né? Porque as 3 correntes elas não acumulam aqui, ó. Se entrar uma corrente muito grande aqui, tem que sair para algum lugar. E aqui a gente também calcula as potências, tá? Aqui a gente vê que a potência em cada fase mantém sempre aquela relação tensão de fase, corrente de fase, cosseno do ângulo relativo entre tensão e corrente na fase. Então, potência na fase A, fase AB.
VAB e AB cosseno VIAB. 120 vezes 6,47 vezes o cosseno de 36,9. 1138 watts. Potência da fase BC, 2.276 watts. Potência da fase CA, 1.821 watts. Então a gente tem essas soma dessas três potências que dá 5.236 watts. Exatamente o que foi obtido no circuito estrela desequilibrado. Então, igual, né? Exemplo, vou colocar aqui. Y, 3 fios, desequilibrado. Bom, e qual que foi a vantagem nessa configuração delta em relação à configuração estrela desequilibrado? Não houve variação de tensão nas fases. Né? Então, o delta permite uma utilização de cargas diferentes e um sistema a 3 fios. Coisa que o sistema estrela desequilibrado não permite. Então, para trabalhar com sistemas desequilibrados a 3 fios, o delta é a única escolha. Porque se a gente tentar trabalhar num sistema estrela desequilibrado, a gente acaba tendo tensões maiores nas fases do que a gente gostaria. Então, anotar isso aqui. Então, no caso de cargas desequilibradas e necessidade de usar 3 fios, é obrigatório usar a conexão delta, porque não vai variar a tensão nas fases. Como é que isso vai acontecer então? Né? Aqui a gente viu as correntes nas fases. Aqui, ó. Essa fase aqui, ó, 6,47. Então a gente tem essa corrente circulando aqui da fase AB. Tem uma corrente de 12,9 circulando também na fase BC aqui. Tá? Então a gente tem 6,47 aqui e 12,9 circulando aqui, ó. Também temos 10,4 amperes circulando aqui, ó, de C para A. Então, por mais que esteja desequilibrado, essas correntes elas acabam se cancelando e as três correntes de linha somadas vão dar igual a zero. Então vou colocar isso aqui, ó. Então nós temos a corrente IAB que circula por aqui.
temos a corrente IBC, que por sua vez, né, vai circular por aqui. E temos a corrente ICA, que circula por aqui. Aqui fica fácil de ver, né? Por que a corrente de linha A é igual à corrente AB menos a corrente CA, tá? Então elas se combinam, essas duas correntes se combinam, essas duas correntes se combinam, essas duas correntes se combinam, que é o que ocorre nessa equação aqui, ó. Tá? Então, gente, uma das vantagens do circuito delta é se a gente precisar trabalhar com 3 fios e cargas desequilibradas. Obviamente que se a gente optar por essa configuração, essa carga tem que ser proporcional a essa tensão de 220, tá? A gente não pode pegar simplesmente 3 cargas feitas para trabalhar com 127 na configuração estrela e simplesmente conectar elas em série desse jeito e falar que é um delta, porque a carga feita para 127 recebendo 220 volts, ela pode queimar rapidamente. Então, por hoje é isso. Na próxima aula a gente vai ver a equivalência delta, que a gente já começou a ver, perceber que é possível trabalhar com o mesmo circuito, o mesmo equipamento. Ele pode ter uma representação delta ou uma representação estrela, desde que compensados os valores de impedâncias e tensões em cada fase. Ok? Então, até a próxima.